A gente ouve falar muito sobre a importância de perdoar, não é? Mas e quando perdoar de verdade parece simplesmente impossível? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar em como a psicanálise pode ser a ferramenta para construir a base de um perdão que não só alivia, mas que liberta de verdade. E a pergunta de $1 milhão é essa: por que é tão difícil perdoar? Muitas vezes a gente até quer, com toda a força, mas parece que tem algo travando, segurando a gente. E é exatamente esse algo que nós vamos investigar. Bem, o primeiro passo é a gente entender o coração do problema. Existe uma distância, às vezes gigantesca, entre a ideia de perdoar, sabe? Aquilo que a gente acha que deveria fazer e o que a gente sente de verdade lá no fundo. E olha que interessante essa distinção que a gente pode fazer. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de perdão teórico. Ele é quase um escudo, uma defesa. Às vezes a gente até usa a espiritualidade para negar a dor, para não ter que olhar para ela. E do outro lado tem o perdão real. E esse sim é libertador. Por quê? Porque ele nasce da coragem de encarar a verdade do que a gente está sentindo, sem nenhuma máscara. Ok, então se a resposta não está aqui, na superfície, onde é que está a chave para essa virada? A psicanálise vai apontar para um lugar bem específico, o nosso inconsciente. É para lá que a gente precisa direcionar o nosso olhar, para aquilo que, num primeiro momento, a gente nem consegue enxergar. Mas o que é o inconsciente, afinal? De um jeito bem simples e direto, é tudo aquilo que vive dentro da gente, mas que a gente ainda não enxerga com clareza. E adivinha só, é justamente ali que moram as verdadeiras raízes da nossa dificuldade de perdoar. E o que tem guardado nesse baú? Olha, tem feridas antigas que a gente nem lembrava, mecanismos de defesa que a nossa mente criou para a gente se proteger e a origem, a raiz mesmo, das nossas projeções nos outros. A psicanálise entra como um guia, ajudando a entender como a nossa mente organizou tudo isso. Certo. Vamos então para a parte prática. Como é que isso funciona? A psicanálise age como se fosse uma limpeza do terreno, sabe? Deixando tudo preparado, adubado, para que o perdão de verdade possa finalmente nascer e crescer ali. E esse processo tem algumas etapas essenciais. A primeira é revelar aquilo que estava sendo negado, botar na mesa. Depois, a gente começa a identificar as projeções, ou seja, o que é meu e o que é do outro nessa história. Em seguida, vem a parte de limpar o terreno, que é trazer para a consciência a mágoa que estava escondida. E, por fim, confrontar aquela nossa fuga espiritual, aquela mania de usar o perdão para não precisar sentir a dor. E o resultado desse trabalho todo, nossa, é uma coisa poderosa. É uma jornada real, que leva a gente a sair das defesas do ego para alcançar uma libertação de verdade, uma transformação concreta. O perdão deixa de ser uma obrigação e vira uma escolha consciente. E aqui, olha, tem um alerta muito importante. Existe um perigo de verdade em usar um discurso espiritualizado como um mecanismo de defesa, só para não entrar em contato com a dor. É o famoso perdão da boca para fora, sabe? O que nos leva a uma verdade que resume tudo de forma brilhante. Não é possível entregar para a cura algo que não se admite que existe. Ou seja, a honestidade consigo mesmo é o primeiríssimo passo. E esse não dá para negociar. É a partir daí, com esse terreno todo limpo e com essa honestidade, que a gente finalmente consegue construir o alicerce, a base sólida para uma liberdade que é genuína. E a psicanálise nesse cenário, ela funciona com uma metáfora que eu acho perfeita, a de um trampolim. Ela não dá o salto pela gente, mas ela dá o impulso, sabe? Ela nos dá a consciência necessária para a gente poder dar esse salto na direção de um entendimento muito mais profundo. E quando a gente dá esse salto de consciência, o perdão se transforma completamente. Ele deixa de ser uma forma de negar a dor e se torna finalmente um ato puro de libertação, baseado na verdade do que a gente sente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Uma pergunta para ecoar. O que o perdão, do jeito que a gente costuma praticar, pode estar, na verdade, escondendo?